Imagine que existe um conhecimento tão profundo, uma arte tão precisa, que a própria realidade se curva a ela. Este audiolivro vai te apresentar a arte sagrada, uma força universal exata que transforma vidas através de uma certeza inabalável. Você já sentiu um vislumbre disso, sem nem perceber. Agora você vai dominar essa força. No coração da sabedoria ancestral, existe uma verdade tão poderosa e transformadora, que aqueles que a redescobrem veem suas vidas mudarem para sempre. Você buscou respostas por toda parte, em inúmeros caminhos, mas a força que você procurava sempre esteve aí dentro, esperando para ser despertada. O universo funciona como uma inteligência perfeita, regido por princípios tão exatos quanto a matemática, tão certos quanto o amanhecer. Essas leis não têm a ver com esforço ou luta, mas com algo muito mais profundo, o seu comando. Assim como um maestro não pede para a orquestra tocar, mas a conduz com maestria e certeza, você também pode aprender a orquestrar as forças da criação. Essa arte sagrada que você está prestes a desvendar vai muito além de pensar positivo ou visualizar. É a força primordial que ergueu impérios, moldou civilizações e transformou pessoas comuns em seres de influência extraordinária. Esse saber foi guardado a 7 chaves, passado de geração em geração, surgindo em fragmentos nos grandes ensinamentos da história. O que torna essa arte única é a precisão absoluta dela. Não deixa espaço para o IC, para a dúvida. Quando usada, funciona com a mesma certeza de uma lei natural, como a gravidade. Simplesmente é. O universo não ouve seus pedidos, ele responde. Ele precisa responder, porque é assim que a realidade funciona. Você provavelmente já sentiu essa verdade. Ouviu os sussurros dela em momentos mágicos, quando tudo se encaixou sem esforço. Não foram coincidências. Foram flashes do seu estado natural de poder. A arte sagrada simplesmente torna esse estado acessível, a qualquer hora que você escolher. À medida que avançarmos por estes capítulos, você vai sentir um despertar aí dentro, uma memória ancestral. Não é algo novo que você está aprendendo, é a sua alma lembrando do que sempre soube. Chegou a hora de assumir a sua verdadeira força, de comandar o próprio universo, de se tornar parte das forças da criação. Capítulo 1 A força antiga que ninguém te contou. Ao longo dos séculos, sussurros de um poder extraordinário ecoaram nos corredores de templos e nas câmaras de sociedades secretas. Você foi ensinado que a realidade é rígida, que seus sonhos precisam caber no que os outros consideram possível. No entanto, em minhas décadas estudando textos antigos e trabalhando com aqueles que dominam a arte sagrada, testemunhei o impossível se tornar inevitável. Deixe-me te contar a história de Pedro, um humilde comerciante que descobriu essa força em um momento de pura certeza. O pequeno negócio dele estava à beira da falência, com dívidas crescendo e clientes sumindo. Certa noite, na sua loja vazia, Pedro sentiu algo extraordinário. Em vez da preocupação e do medo habituais, ele sentiu uma mudança dentro dele. Naquele instante, ele sentiu, com uma clareza absoluta, que a loja já estava prosperando. Não era um desejo ou uma esperança, mas um fato irrefutável. O que aconteceu depois desafiou qualquer explicação lógica. Em questão de dias, uma série de coincidências transformou a situação dele. Um influenciador visitou a loja e compartilhou com milhões. Um projeto de construção desviou o tráfego direto para a porta dele. Até concorrentes fecharam inesperadamente, mandando clientes fiéis na direção dele. Pedro havia ativado, sem saber, a arte sagrada, a capacidade de comandar a realidade através da certeza absoluta. Ele não pediu ao universo. Ele simplesmente sabia. E a realidade se remodelou para corresponder ao saber dele. Você pode se perguntar, por que um conhecimento assim permanece escondido? A resposta está na própria natureza dessa força. Aqueles que descobriram essa verdade ao longo da história, muitas vezes a mantiveram em segredo, entendendo que o mundo talvez não estivesse pronto para tanta responsabilidade. A sociedade moderna criou sistemas que, sem você perceber, te mantêm dependente, na dúvida, desconectado dessa força que é sua por direito. Mas agora, através de uma prática simples, você pode começar a reconhecer como já estava exercendo essa força, mesmo que sem querer.
Reserve um momento agora para pensar em 3 momentos da sua vida, em que algo que você sabia com absoluta certeza que aconteceria aconteceu, você não esperava. Você sabia com uma certeza inabalável. Escreva sobre eles. Preste atenção na sensação diferente que acompanhou esse saber. Essa sensação é a sua primeira pista para a arte sagrada. Este exercício vai te mostrar padrões que você nunca percebeu antes, mostrando que você estava falando o idioma da criação o tempo todo, ainda que em sussurros. Como símbolos antigos que emergem de camadas de poeira, esses padrões vão iluminar a conexão profunda entre seus pensamentos e a realidade que eles moldam. Cada lembrança vai fortalecer o seu reconhecimento desse idioma divino fluindo através de você. Logo, você vai aprender a falar com a força total do seu ser, transformando esses sussurros em declarações que ecoam nas câmaras do universo. Capítulo 2. A lei que rege todas as outras. Ao longo da história, você aprendeu que o desejo é a chave para manifestar. A lei da atração se tornou um farol de esperança, prometendo que seus desejos se materializariam se você acreditasse o suficiente. No entanto, algo vital estava faltando nesse ensinamento, uma verdade tão fundamental que a ausência dela manteve inúmeras almas presas no ciclo de esperar e desejar. A lei da certeza transcende a mera atração, ela opera em uma frequência mais alta, onde a possibilidade se torna inevitabilidade. A história de Sofia ilustra essa distinção profunda. Como artista talentosa, ela passou anos visualizando o sucesso, criando painéis de visão, repetindo afirmações. No entanto, o progresso real continuava ilusório. Até uma manhã transformadora. De pé diante da tela, Sofia experimentou o que os velhos mestres chamavam de a mudança. Naquele instante, ela parou de ver o sucesso como algo que precisava atrair e começou a vivenciá-lo como algo que já existia. As exposições de arte dela não eram uma esperança, eram tão reais para ela quanto o pincel na mão. O universo não respondeu aos desejos dela, mas ao saber dela. Em poucas semanas, um conhecido dono de galeria descobriu o trabalho dela. Mas o que torna essa história significativa é que Sofia não ficou surpresa quando a galeria ligou, quando colecionadores começaram a comprar as peças dela, ou quando exposições internacionais surgiram. Ela aceitou tudo com a calma de quem cobra uma dívida que sabe que será paga. Isso ilustra a diferença crucial entre crença e certeza. A crença diz, eu acredito que isso vai acontecer. A certeza declara, isso é. A crença te mantém em um estado de busca, enquanto a certeza te coloca em um estado de posse. O universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você é. Aqueles que parecem sortudos se alinharam inconscientemente a essa lei. Eles não esperam resultados, eles assumem isso tão naturalmente quanto você assume que o sol vai nascer. Sua certeza cria uma ressonância que a realidade precisa corresponder, como um diapasão que faz as cordas vibrarem perto da sua frequência. Agora você fará o exercício da mudança mental. Feche os olhos e escolha um desejo da sua vida. Em vez de visualizá-lo como algo a ser alcançado, experimente-o como uma realidade atual. Saiba que já está feito. Sinta a distinção entre eu quero isso e isso é. Mantenha esse estado por vários minutos, observando como seu corpo responde a essa mudança de busca para posse. Pratique isso diariamente, aumentando gradualmente a duração da sua certeza. O objetivo não é se convencer, mas se alinhar com o que já é. Capítulo 3. Onde seus desejos foram parar? No coração de uma cidade movimentada, vivia João, um comerciante cuja loja permanecia perpetuamente vazia, apesar dos seus esforços incansáveis para atrair clientes. Todas as manhãs, ele ficava na porta observando a multidão passar como um rio desviando de uma pedra. Ele praticou visualização, repetiu afirmações, manteve uma fé inabalável, mas o sucesso continuou ilusório. O que ele não entendia era que seus esforços conscientes estavam sendo minados por uma força mais poderosa que o desejo, padrões de pensamento herdados. Esses padrões, transmitidos de geração em geração, agem como barreiras invisíveis entre você e seu estado natural de abundância.
O universo não responde ao que você diz que quer, mas à energia que você emana. Você pode dizer eu sou bem-sucedido, mas se seu campo de energia vibra com dúvida, o universo só pode refletir essa contradição. É por isso que o mero pensamento positivo muitas vezes não produz resultados. O avanço de João veio quando ele descobriu um manuscrito antigo que falava da grande libertação. O texto revelou que manifestar não significa adicionar mais pensamentos positivos, mas remover os obstáculos que bloqueiam seu estado natural de abundância. Assim como um riacho não precisa ser ensinado a fluir, ele só precisa que pedras sejam removidas do seu caminho. Seu verdadeiro estado é de potencial ilimitado, mas camadas de crenças limitantes, decepções passadas e programação social criaram o que os antigos chamavam de véu da separação. Este véu faz parecer que você está desconectado dos seus desejos, quando na realidade você é um com eles. O segredo não é se esforçar mais, mas sim liberar a resistência. João descobriu isso quando parou de forçar pensamentos positivos e, em vez disso, permitiu-se sentir o peso de suas limitações herdadas. Ao reconhecer esses padrões sem julgamento, eles começaram a se dissolver naturalmente, como a névoa ao sol da manhã. Agora, você fará o exercício da liberação emocional. Sente-se em silêncio e lembre-se de um desejo que lhe escapou. Em vez de pressionar por sentimentos positivos, permita-se perceber qualquer resistência que surja. Onde você sente isso no seu corpo? Que pensamentos o acompanham? Não tente mudar esses sentimentos, apenas observe-os com atenção gentil. Ao manter esse estado de observação, você pode perceber a resistência diminuir por si só. Continue esta prática até sentir uma mudança natural na sua energia, um alívio do fardo invisível que você estava carregando. Este é o começo do verdadeiro alinhamento com seus desejos. Este processo não visa forçar mudanças, mas sim permitir que seu estado natural de abundância surja. Quando você abre o caminho, ele flui através de você sem esforço, trazendo consigo tudo o que você estava buscando. Capítulo 4 – O idioma esquecido do universo. Nas montanhas do Tibete, um comerciante chamado Ricardo buscou sabedoria em um templo conhecido por seus ensinamentos místicos. Durante anos, ele implorou ao universo, barganhou com o destino, rezou por sucesso. Suas orações eram fervorosas, suas visualizações detalhadas, mas seus desejos permaneceram não realizados. Você também provavelmente já falou com o universo dessa maneira, através do idioma do desejo, da necessidade e da esperança desesperada. Mas o universo não responde ao desespero, ele responde apenas à certeza. O guardião do templo compartilhou com Ricardo uma verdade antiga: o universo fala em termos absolutos. Quando a luz viaja, ela não espera chegar ao seu destino, simplesmente chega. Quando a chuva cai, não questiona sua queda, apenas cai. Esta é a linguagem da própria criação. A diferença entre aqueles que manifestam sem esforço e aqueles que lutam não está em seus desejos, mas no tom da comunicação. Quando você fala com o universo com dúvida, hesitação ou ansiedade, você cria a estática na frequência cósmica. Sua mensagem se torna distorcida, pouco clara e, portanto, impossível de ser cumprida. O universo reconhece apenas uma frequência, o tom de está feito. Não será, não espero, não desejei, mas o saber inabalável de que o que você deseja já existe. É por isso que os mestres ao longo da história ensinaram que o segredo não está em perguntar, mas em saber. Ao receber ordens, Ricardo descobriu que seus anos de súplicas haviam afastado seus desejos ainda mais. Cada oração desesperada reforçava a própria carência que ele buscava superar. No entanto, quando ele mudou seu foco e começou a falar na linguagem da totalidade, toda a sua realidade se transformou em questão de dias. Você deve entender que o universo não é uma força distante a ser persuadida, é uma extensão da sua própria consciência, esperando ser comandada com autoridade. Quando você falar com ele, faça-o como se seu desejo já tivesse sido realizado, não com força ou agressão, mas com a calma certeza da lei natural. Agora, você aprenderá a falar a língua nativa do universo através da prática do comando cósmico. Encontre um espaço tranquilo onde você não será incomodado.
Feche os olhos e pense em um desejo. Em vez de pensar em querer algo, mergulhe na sensação de já tê-lo recebido. Agora, fale com o universo no tempo presente, não com sua voz, mas com todo o seu ser. Sinta a verdade dessas afirmações em cada célula. Está feito. É meu. Está manifestado. Cada palavra carregue o peso do saber absoluto. Continue até sentir uma mudança em sua energia, um sutil clique de alinhamento. Este é o universo recebendo sua própria língua, sendo falada de volta. A chave não está nas palavras em si, mas na certeza inabalável por trás delas. Quando você dominar essa linguagem, descobrirá que a realidade não se curva aos seus desejos, mas às suas ordens. Capítulo 5 – Como os mestres comandam a realidade em silêncio. Nas profundezas de uma antiga biblioteca, Lucas descobriu um manuscrito que mudaria para sempre sua compreensão da realidade. À medida que folheava suas páginas frágeis, um padrão surgiu, um fio condutor conectando as figuras mais poderosas da história. Esses indivíduos não queriam apenas resultados, eles emanavam os resultados. Veja, a realidade não responde ao que você faz, mas ao que você é. Os grandes mestres entenderam esta verdade fundamental. O universo reflete seu estado interno com perfeita precisão. Quando você existe em um estado de certeza absoluta, a realidade não tem escolha a não ser se conformar com essa certeza. Pense em um ímã. Ele não tenta atrair metal, ele simplesmente faz isso por sua natureza. Da mesma forma, esses mestres não tentaram influenciar a realidade. A mera presença deles a perturbava. Lucas percebeu esse fenômeno em sua própria vida quando, depois de estudar o manuscrito, começou a encarnar, em vez de perseguir seus desejos. A diferença é sutil, mas profunda. A maioria das pessoas vive em um estado de desejo, o que apenas reforça a ausência do que buscam. Mas os mestres viviam num estado de ser. Eles se tornaram personificações vivas de seus desejos. Quando você transforma seu estado interno, as circunstâncias externas se alinham naturalmente com sua nova frequência. É por isso que algumas pessoas parecem atrair o sucesso sem esforço, enquanto outras lutam apesar dos esforços. O primeiro grupo domina a arte de ser, o segundo permanece preso no ciclo de fazer e querer. A prática ancestral do estado de ser. Sente-se em perfeito silêncio e feche os olhos. Respire profundamente até sua mente se acalmar. Agora, em vez de pensar no que você quer alcançar, sinta-se como alguém que já alcançou isso. Não visualize o sucesso, torne-se o próprio sucesso. Deixe que esse estado permeie cada célula do seu ser. Observe como sua postura se ajusta naturalmente, como sua respiração muda, como sua energia se transforma. Mantenha esse estado por vários minutos, permitindo que ele se torne seu novo normal. Isto não é fingir ou atuar. Está reivindicando seu poder natural de moldar a realidade através do seu estado de ser. Pratique isso diariamente e você notará que a realidade começa a se curvar em torno do seu novo estado de ser, assim como aconteceu com os mestres antes de você. O universo não responde ao que você quer, mas ao que você é, como um espelho refletindo sua verdade mais íntima. O mundo mudará para corresponder à sua consciência transformada. Aqueles que trilharam esse caminho ao longo dos séculos descobriram esta verdade profunda. Quando você muda seu estado de ser, a própria estrutura da existência deve se realinhar para se harmonizar com sua nova vibração. Isto não é uma mera coincidência, mas a operação de uma lei universal imutável que existe desde tempos imemoriais. Capítulo 6 – A mudança sagrada. No coração de um mercado movimentado, Clara estava em frente a uma barraca de mercadorias, com os olhos fixos em um pingente de jade que ela queria desesperadamente, mas não podia pagar. Durante semanas, visitou o mesmo lugar, esperando que o preço mudasse de alguma forma. Mas naquela manhã em particular, algo dentro dela mudou. Em vez de desejar, ela experimentou um momento de puro saber, uma certeza inabalável que transcendia todas as dúvidas. Você também já vivenciou aqueles raros momentos em que tudo se alinha, quando a resistência se dissolve como a névoa da manhã diante do sol. Não são coincidências, mas vislumbres do seu estado natural de poder. O universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você sabe.
Quando Clara liberou seu desejo e entrou no saber, o comerciante de repente ofereceu o pingente exatamente pelo preço que ela poderia pagar. Não foi sorte nem coincidência. Era o universo respondendo a uma mudança em sua energia, de um pedido para um comando. O segredo não está em pedir ao universo, mas em alinhar-se com ele tão completamente que seus desejos se tornem declarações de fatos. Quando você declara "eu sou", em vez de "eu quero", você fala a linguagem da própria criação. Essa é a diferença entre bater na porta da possibilidade e entrar por ela como se ela já estivesse aberta. A maioria das pessoas permanece presa na energia da busca, o que apenas reforça a experiência de falta. Mas você pode aprender a incorporar a energia do ter, que força o universo a adequar sua certeza interior às circunstâncias externas. A prática da mudança sagrada. Encontre um espaço tranquilo onde você não será incomodado. Feche os olhos e pense em algo que você deseja. Agora, em vez de se concentrar em querer algo, mude sua atenção para a sensação de já ter. Deixe seu corpo relaxar com essa verdade. Sinta seus ombros relaxarem, sua respiração se aprofundar, sua energia se expandir. Diga estas palavras com toda a força do seu ser: eu não peço mais isso ao universo. Eu afirmo que isso já é meu. Sinta o poder desta afirmação em cada célula do seu corpo. Observe como isso é diferente de esperar ou tentar. Permaneça nesse estado por vários minutos, permitindo que quaisquer dúvidas ou resistências se dissolvam naturalmente. Não lute contra eles, apenas volte a saber. Isto não é um exercício de imaginação, mas um realinhamento com seu estado natural de poder criativo. Ao abrir os olhos, carregue essa energia de certeza com você a cada momento, a cada respiração, a cada passo. Deixe que ela permeie todo o seu ser, como uma luz dourada enchendo um recipiente vazio. O universo não pode deixar de responder a alguém que domina essa mudança, porque você não está mais pedindo, você está comandando através do seu mero estado de ser. Você transcendeu o reino dos desejos e entrou no domínio do saber absoluto, onde a manifestação flui tão naturalmente quanto a água fluindo em um rio. Nesse estado de alinhamento divino, você se torna um canal vivo para o poder universal. Capítulo 7 – Despertando o Código Sagrado em você. Nas montanhas do Tibete, um humilde monge chamado Miguel passou décadas buscando a iluminação por meio da meditação e da oração. Entretanto, a verdadeira transformação não veio de suas práticas espirituais, mas de uma revelação espontânea sobre a natureza da energia em si. Dentro de você existe uma assinatura vibracional tão única quanto sua impressão digital. Essa assinatura é continuamente transmitida para o campo universal, atraindo experiências que correspondem à sua frequência. Quando Miguel descobriu essa verdade, ele entendeu por que algumas de suas orações mais profundas não foram atendidas, enquanto outros desejos se manifestaram instantaneamente. Sua frequência interna se alinhava ou se opunha aos seus desejos. O universo não responde às suas palavras ou mesmo aos seus pensamentos, mas à energia que você emana. Semelhante atrai semelhante com precisão matemática. Quando Miguel alinhou sua frequência interna com a vibração da abundância, as oportunidades surgiram tão naturalmente quanto flores se voltando para o sol. Suas circunstâncias atuais refletem sua frequência dominante. Se você se encontra repetidamente em situações semelhantes, sejam elas positivas ou negativas, este é o universo refletindo sua transmissão energética. Mas essa frequência pode ser ajustada conscientemente, como sintonizar um rádio para receber um sinal claro. O código sagrado já existe dentro de você, é a frequência do seu eu superior, a vibração do potencial puro. Quando você se sintoniza nessa frequência, o universo o reconhece como um co-criador consciente, não um receptor passivo das circunstâncias. A prática da sintonia vibracional. Sente-se em perfeito silêncio e coloque as mãos sobre o centro do coração. Feche os olhos e respire profundamente, permitindo que sua consciência se estabeleça no espaço entre as batidas do seu coração. É aqui que reside seu código sagrado. Enquanto você respira, imagine uma luz dourada fluindo através do seu chakra coronário, preenchendo todo o seu ser.
Esta luz carrega a frequência exata do alinhamento divino. Deixe que ele limpe você de qualquer energia discordante que tenha se acumulado. Agora diga estas palavras com calma autoridade. Eu alinho minha frequência com a vibração mais alta da criação. Meu código sagrado agora está ativado. Sinta a ressonância dessas palavras em cada célula do seu corpo. Ouça atentamente o zumbido sutil que começa a emergir de dentro. Esta é a sua assinatura vibracional única, elevando-se ao seu estado natural de poder. Permaneça com esse sentimento, permitindo que ele se desenvolva naturalmente. Quando você se sentir completamente em sintonia, lembre-se de um desejo. Observe como é diferente manter esse desejo enquanto vibra na sua frequência mais alta. Não há atenção nem desejo, apenas um saber calmo de que você e seu desejo já são um. Essa afinação não é algo que você faz uma vez e esquece. Requer prática diária até que se torne seu estado natural de ser. Cada vez que você se alinha com seu código sagrado, você fortalece sua capacidade de se manifestar com maior facilidade e precisão. O universo reconhece e responde àqueles que mantêm essa alta frequência. Seus desejos começarão a se manifestar com maior velocidade e precisão à medida que você aprender a manter esse alinhamento divino. Esta é a antiga arte do domínio da energia, disponível a todos que entendem seus princípios. Capítulo 8 – A ilusão do esforço. Nas ruas movimentadas de uma cidade mercantil, Ana administrava uma pequena loja que parecia estar à beira da falência. Todas as manhãs ela acordava antes do amanhecer, planejando meticulosamente cada detalhe, trabalhando mais duro do que qualquer outra pessoa em sua rua. No entanto, o sucesso continuou ilusório, ficando mais distante a cada tentativa desesperada de alcançá-lo. Veja, o universo opera sob um princípio que parece paradoxal para a mente moderna. Quanto mais você pressiona, mais resistência você cria. Essa verdade foi sussurrada ao longo dos séculos, mas poucos entenderam suas profundas implicações. Quando você luta, você transmite uma frequência de carência, dizendo ao universo que o que você busca é difícil de obter. A transformação de Ana aconteceu um dia quando a exaustão finalmente a forçou a desistir. Naquele momento de rendição, algo extraordinário aconteceu. Clientes entraram facilmente, pedidos apareceram sem dificuldade e oportunidades surgiram espontaneamente. Ao parar de lutar, ela inconscientemente se alinhou ao fluxo natural da abundância. Este princípio vai muito além do comércio. Em todos os aspectos da vida, seu esforço cria a resistência que você deseja superar. O universo não responde ao seu esforço, mas ao seu estado de ser. Quando você opera com base na certeza, em vez de na luta, a realidade se reorganiza para corresponder à sua energia. Pense na água. Ela não tem dificuldade para chegar ao oceano, ela simplesmente flui de acordo com a lei natural. Seus desejos querem se manifestar com a mesma certeza, sem esforço. No momento em que você para de pressionar e começa a permitir, você entra no fluxo do tempo divino, a prática sagrada da liberação. Encontre um espaço tranquilo onde você não será interrompido. Feche os olhos e lembre-se de algo que você tem se esforçado para alcançar. Sinta o peso dessa luta em seu corpo. Agora imagine todo o seu ser como um recipiente de luz. A cada expiração, libere a energia do esforço, da força de fazer as coisas acontecerem. Respire fundo e diga: eu libero a necessidade de lutar. O que é meu, vem a mim naturalmente, sem esforço e perfeitamente. Sinta quão diferente esse estado de ser é comparado à sua abordagem habitual. Observe como ele se abre quando você para de empurrar. Agora visualize seu desejo como algo já realizado, não por esforço, mas pela lei natural, como uma flor que desabrocha em sua estação. Deixe que esta visão o preencha com saber absoluto. Você não precisa fazer isso acontecer. Você simplesmente precisa se alinhar com sua manifestação inevitável. Permaneça nesse estado de certeza sem esforço pelo tempo que achar apropriado. Ao abrir os olhos, leve essa energia de confiança relaxada com você. Sua única tarefa é manter esse estado de ser, permitindo que o universo gerencie o como e o quando da manifestação. Capítulo 9 – A chave mestra. Nas montanhas tranquilas de uma terra antiga, Gabriel vivia uma vida de desejo constante.
Todas as manhãs, ele olhava para os picos distantes, sonhando com os tesouros que eles continham, mas nunca ousava se aventurar em direção a eles. Você pode se reconhecer na hesitação dele, naquela dança familiar entre desejo e dúvida que o mantém preso ao conhecido, em vez do possível? No entanto, dentro de Gabriel ardia uma pergunta que o levaria a descobrir o que você está prestes a aprender: a chave mestra que transforma a própria realidade? Numa noite de luar, enquanto Gabriel estava sentado sob as estrelas, a compreensão veio com clareza cristalina. Ele percebeu que estava se aproximando da manifestação de trás para frente o tempo todo. Em vez de tentar acreditar em possibilidades, ele precisava começar pelo fim, pelo saber absoluto. Naquele momento, Gabriel mudou para um estado de pura certeza. Não esperança, não fé, mas saber. O tipo de saber que faz você sorrir diante da dúvida porque ela parece absurda. O tipo de saber que torna o impossível inevitável. Na manhã seguinte, tudo mudou. As oportunidades apareceram como se estivessem esperando por ele o tempo todo. As portas se abriram sem esforço. As montanhas que antes pareciam tão intimidantes agora o chamavam com um convite amigável. Em poucos dias, ele descobriu passagens desconhecidas para os outros, o que o levou a tesouros além da imaginação. Veja bem, a arte sagrada não consiste em pedir ao universo o que você quer. Trata-se de saber com tal plenitude que perguntar se torna desnecessário. Quando você entra no estado de saber puro, você se alinha com a força criativa que molda a própria realidade, a prática da chave mestra. Sente-se em perfeita quietude e lembre-se do seu desejo mais profundo. Agora, em vez de tentar alcançá-lo, mergulhe na sensação de já tê-lo. Não como uma imaginação, mas como um fato. Sinta como seu corpo responde a essa verdade, como sua respiração muda, como seus ombros relaxam, como sua energia se transforma. Nesse estado, fale essas palavras com a autoridade do saber absoluto: eu sou a fonte da qual toda manifestação flui. Meu saber cria a realidade. Deixe que essa verdade se instale em cada célula do seu ser. Sinta como isso é diferente de esperar ou acreditar. Este estado de saber puro é a chave mestra que abre todas as portas. O universo não tem escolha a não ser se conformar ao seu saber, porque esta é a linguagem da própria criação. É assim que a realidade sempre funcionou e sempre funcionará. A única questão é: você ousará saber com tanta plenitude que a dúvida se tornará impossível? A arte sagrada agora é sua. Use-a com a reverência que ela merece, porque você tem em suas mãos o poder de remodelar a própria realidade. Capítulo 10. Um convite à coragem. Ao longo dos séculos, aqueles que descobriram essa força enfrentaram um momento crucial de escolha. É o mesmo momento que você está enfrentando agora. O universo lhe trouxe este conhecimento não por acaso, mas porque você está pronto para exercê-lo. Nas profundezas de um mosteiro nas montanhas, Rafael descobriu um antigo pergaminho revelando a arte sagrada. Suas mãos tremeram quando ele percebeu o que estava diante dele. O pergaminho falava de um poder tão vasto que poderia remodelar a própria realidade, o mesmo poder que você agora possui em sua consciência. Mas Rafael hesitou. Como muitos antes dele, ele se perguntou se era digno de tamanha influência sobre a estrutura da existência. Você pode sentir essa mesma hesitação dentro de você agora. Saiba que essa dúvida não é sinal de indignidade, é um convite à sua preparação. Durante 3 dias e 3 noites, Rafael meditou sobre essa força. Na 4ª manhã ele entendeu. O universo não concede poder àqueles que não são dignos. Ao trazer este conhecimento, você já foi considerado pronto. A verdadeira questão não é se você é digno, mas se você está disposto a aceitar a responsabilidade que vem com essa força. Cada pensamento, cada certeza que você tem agora carregará a força da própria criação. A arte sagrada requer total consciência de suas intenções. Quando você fala com o universo com saber absoluto, ele responde instantaneamente. Não há espaço para desejos casuais ou pensamentos ociosos. Toda certeza deve estar alinhada com sua verdade mais elevada.
Antes de dar o passo completo em direção a essa força, pare e reflita. Sinta o peso deste momento. Você está no limiar entre sua antiga realidade e o potencial ilimitado que o aguarda. Este não é um poder a ser usado levianamente, mas sim um poder que exige respeito e intenção consciente, a preparação final. Encontre um espaço tranquilo onde você não será interrompido. Feche os olhos e coloque as mãos sobre o coração. Sinta o ritmo constante sob seus dedos, o mesmo ritmo que guiou mestres e sábios ao longo do tempo. Diga estas palavras em voz alta. Eu reconheço a força que possuo. Eu aceito a responsabilidade da criação consciente. Minhas intenções são claras. Meu coração é puro, meu saber é absoluto. Deixe que essas palavras ressoem em seu ser. Sinta a sua verdade ancorar-se em sua consciência. Esta é sua declaração ao universo, sua aceitação da força que sempre foi sua. Somente quando você sentir alinhamento completo com essas palavras, você deve prosseguir com o uso da arte sagrada. O universo aguarda seu comando, mas primeiro ele precisa saber que você entende a magnitude do que está prestes a exercer. Parte 2. Aprofundando o domínio da arte sagrada. Capítulo 11. Um alerta antes de avançar. A força que você agora tem em suas mãos é diferente de tudo que você já encontrou antes. É uma força que exige respeito, sabedoria e, acima de tudo, consciência de seus efeitos. Em uma pequena cidade costeira, Helena vivia uma vida comum até descobrir a arte sagrada por meio de um antigo manuscrito escondido no sótão de sua avó. No início, ela tratou essa força como um brinquedo, manifestando pequenos desejos com entusiasmo infantil, uma vaga de estacionamento aqui, um encontro casual ali. Mas à medida que seu domínio crescia, também cresciam a velocidade e a magnitude de suas demonstrações. Certa noite, num momento de raiva, Helena desejou mal a alguém que a havia machucado. Em poucas horas o universo respondeu. Mas as consequências se estenderam além do propósito pretendido, afetando vidas inocentes e, por fim, impactando sua própria existência. Essa é a natureza da força. Ela amplifica tudo, incluindo nossos desejos inconscientes e aspectos sombrios. Você deve entender que a arte sagrada opera com perfeita precisão. Ela não distingue entre o que você considera positivo ou negativo, simplesmente manifesta o que você sabe ser verdade. É por isso que os mestres ao longo da história enfatizaram a importância de cultivar a sabedoria junto com a força. À medida que suas manifestações começarem a se materializar com velocidade crescente, você notará que cada pensamento tem peso. O universo não espera mais afirmações repetidas ou abordagens prolongadas. Um único momento de saber absoluto é suficiente para colocar em movimento forças que não podem ser facilmente desfeitas. A arte sagrada requer um estado de presença completa. Você deve estar totalmente ciente de suas intenções, porque elas se manifestarão com clareza e velocidade sem precedentes. Isso não tem a intenção de incutir medo, mas de despertar você para a responsabilidade que agora tem. Pratique para aterrar sua força. Sente-se em silêncio e coloque ambos os pés firmemente no chão. Sinta a presença constante da terra abaixo de você. Respire profundamente e visualize raízes se estendendo dos seus pés até o centro da terra. A cada respiração, inspire a sabedoria ancestral que guiou todos os mestres antes de você. Agora, coloque uma mão sobre o coração e a outra sobre o plexo solar. Sinta o equilíbrio entre força e sabedoria, entre ação e moderação. Diga estas palavras com plena consciência: estou centrado na sabedoria. Minha força flui com propósito. Eu crio com intenção consciente. Mantenha essa posição, até sentir uma profunda sensação de estabilidade e clareza fluindo pelo seu ser. Deixe a energia ancestral da Terra permear seu corpo e espírito com força inquebrável. Esta âncora sagrada garantirá que suas manifestações se alinhem com seu bem maior e com o bem de todos, criando um efeito harmonioso na infinita teia da existência. Confie nessa conexão. É a base da qual flui toda a força genuína. Capítulo 12. Por que o universo te convida antes de te dar força? Antes de qualquer grande despertar,
O universo apresenta o que parece ser resistência. Isto não é oposição, é um convite. Quanto maior a força que você está prestes a reivindicar, mais intenso será esse convite. Bruno estava à beira da maestria quando tudo em sua vida pareceu desmoronar. Seu negócio enfrentou desafios inesperados, seus relacionamentos ficaram tensos e até sua saúde piorou. A maioria teria visto isso como um sinal para recuar, mas Bruno entendeu a verdade mais profunda: ele estava sendo iniciado. O universo opera através de um princípio de alinhamento energético. Quando você se aproxima de um salto significativo na consciência, velhos padrões devem se dissolver. Essa dissolução muitas vezes parece caos, mas na realidade é ordem perfeita. É o universo perguntando: você tem certeza? Nesses momentos de provação, a maioria abandona o caminho. Eles interpretam desafio como rejeição, atraso como negação. Mas aqueles que entendem a arte sagrada reconhecem esses momentos pelo que eles realmente são, uma confirmação de que estão à beira da transformação. Bruno enfrentou suas provações com saber inabalável. Quando seus parceiros de negócio se retiraram, ele manteve sua visão com absoluta certeza. Quando os relacionamentos mudavam, ele entendia que o universo estava limpando seu caminho. Cada desafio não era um obstáculo, mas uma pergunta: você está confiante o suficiente para continuar? Você também está passando por essas provações em sua vida, embora talvez não as tenha reconhecido como tal. Aquela resistência repentina quando você está mais perto do seu objetivo, aquele atraso inesperado quando tudo parecia alinhado. Estas não são barreiras, eles são portais. O universo deve saber que você está pronto para a força que busca. Você deve verificar se consegue manter a certeza diante de uma contradição aparente. Isso não é cruel, é necessário, porque quando você passar por esses portais, você terá a força de remodelar a própria realidade. Pratique para passar em testes universais. Sente-se em perfeita quietude e lembre-se do seu desafio atual, aquilo que parece estar bloqueando o seu caminho. Agora, mude sua percepção. Veja esse desafio como uma porta, não como uma parede. Sinta a diferença no seu corpo quando fizer essa mudança. Pronuncie estas palavras com total autoridade. Eu reconheço este convite. Eu abraço esta iniciação. Eu sei com absoluta certeza que este desafio confirma meu próximo avanço. Eu não resisto, eu entendo. Eu não duvido, eu sei. Mantenha esse estado de consciência até sentir a mudança no seu plexo solar, uma sensação de calor e expansão. Este é o sinal de que você reestruturou a realidade e passou no teste. Deixe esse calor se espalhar por todo o seu ser, como ouro líquido fluindo por suas veias. Sua consciência se expandiu além da ilusão da limitação, e neste momento sagrado, você se torna o mestre do seu próprio destino. O teste se dissolve, transformado pela sua certeza inabalável em um trampolim para uma iluminação maior. Capítulo 13, Revelando o Invisível. Nas profundezas da sabedoria antiga, existe uma verdade tão poderosa que aqueles que a descobriram muitas vezes a mantiveram escondida. O universo, em sua infinita complexidade, contém uma simples porta dos fundos, um ponto de acesso onde a realidade se torna tão maleável quanto barro nas mãos de um escultor. Sérgio trabalhava como vigia noturno, passando inúmeras horas sozinho com seus pensamentos. Certa noite, em um estado entre a vigília e o sono, ele experimentou algo extraordinário. O tempo pareceu se dobrar, e naquele momento ele foi capaz de perceber a estrutura subjacente da realidade. O que ele testemunhou o mudou para sempre. Você também já vislumbrou essa porta dos fundos em momentos que talvez tenha ignorado. Aqueles momentos em que o tempo parecia fluir de forma diferente, quando as sincronicidades pareciam perfeitas demais para serem coincidências, quando seus desejos se manifestavam instantaneamente e sem esforço. Não eram anomalias. Foram momentos em que você acidentalmente se alinhou com o código-fonte da realidade. O universo opera em dois níveis: o nível superficial de causa e efeito, e o nível mais profundo onde todas as possibilidades existem simultaneamente. A maioria das pessoas passa a vida tentando superar a superfície, sem perceber que podem simplesmente entrar pela porta dos fundos e selecionar a realidade desejada. Pense na realidade como uma sala vasta.
Enquanto outros tentam derrubar as paredes, você pode simplesmente encontrar a porta escondida e passar por ela. Isto não é uma metáfora, é mecânico. A porta dos fundos existe em um estado de puro potencial, onde sua consciência se conecta diretamente ao campo quântico de todas as possibilidades. Para acessar esse estado, você deve primeiro entender que o tempo não é linear, é uma construção da consciência. Quando você se alinha com a porta dos fundos da realidade, você evita a ilusão de eventos sequenciais. É por isso que algumas pessoas parecem conseguir em uma noite o que outras levam anos de luta. A chave é mudar sua consciência do nível dos efeitos para o nível das causas. Em vez de trabalhar dentro das regras da realidade, você opera no nível onde essas regras estão escritas. Não se trata de forçar mudanças, trata-se de selecionar a realidade onde seu desejo já existe. Prática sagrada para acessar a porta dos fundos da realidade. Feche os olhos e respire profundamente. Sinta-se ficando mais leve, como se sua forma física estivesse se dissolvendo em consciência pura. Visualize-se em pé diante de uma porta de luz. Essa porta existe entre o que é e o que poderia ser. Ao se aproximar, sinta a atração magnética de possibilidades infinitas. Agora, passe por esta porta de luz. Do outro lado você existe em um estado de puro potencial. Aqui, todas as realidades existem simultaneamente. Sinta-se fundindo-se com a realidade onde seu desejo já foi realizado. Não o alcance. Torne-se ele. Deixe sua consciência se expandir até que você não esteja mais separado do que busca. Permaneça nesse estado até sentir uma mudança sutil, como se a própria realidade estivesse se reajustando à sua nova frequência. Quando você abrir os olhos, leve essa consciência com você. Você entrou pela porta dos fundos da realidade, e a partir deste momento, a manifestação se torna um alinhamento sem esforço, não uma mudança forçada. Capítulo 14 – Quebrando as correntes invisíveis da resistência. Nos antigos manuscritos de manifestação, emerge uma verdade que poucos ousam reconhecer. A resistência não é externa, mas está entrelaçada na própria estrutura do seu ser. Essa sabedoria é revelada através da história de Patrícia, cuja vida parecia tocada por uma maldição invisível de atrasos e negações. Patrícia possuía todas as qualidades necessárias para o sucesso: inteligência, determinação e fé inabalável. No entanto, seus sonhos permaneceram suspensos num vazio de quase manifestação. Seus empreendimentos comerciais chegavam à beira do sucesso antes de fracassarem inexplicavelmente. Relacionamentos que prometiam uma conexão profunda se dissolveram assim que começaram a florescer. Até seus desejos mais simples pareciam fora de seu alcance. O que Patrícia descobriu e o que você deve entender agora é que a manifestação opera através de canais claros. Quando esses canais ficam obstruídos com sedimentos de decepções passadas, crenças limitantes e medos inconscientes, mesmo as intenções mais poderosas não conseguem fluir livremente. Você carrega dentro de si o peso acumulado de cada desejo não realizado, de cada momento de dúvida, de cada momento em que você se contentou com menos do que queria. Essas experiências não desapareceram, cristalizaram-se em barreiras invisíveis que distorcem e desviam suas manifestações. Pense no seu campo energético como um jardim. Não importa quão perfeitas sejam as sementes que você planta, se o solo estiver contaminado com toxinas ocultas, sua colheita sempre será insuficiente. O universo não responde aos seus desejos conscientes, mas à totalidade da sua natureza energética. A solução não está em pressionar mais fortemente essas barreiras, mas em dissolvê-las completamente. Quando Patrícia aprendeu a identificar e eliminar essas resistências ocultas, sua realidade mudou tão rapidamente que pareceu mágica para aqueles ao seu redor. Porém, não foi mágica, era simplesmente o fluxo natural da manifestação restaurado ao seu poder original, ritual sagrado de limpeza. Encontre um espaço tranquilo onde você não será incomodado. Feche os olhos e respire profundamente. Imagine uma luz dourada descendo do alto, entrando pela sua coroa e fluindo por todo o seu ser. À medida que essa luz se move através de você, ela ilumina cada bolsão oculto de resistência.
Visualize esses bloqueios como cristais escuros incrustados em seu campo de energia. Agora, a cada expiração, observe esses cristais se dissolverem em luz pura. Sinta o alívio conforme cada barreira desaparece. Continue até sentir uma leveza e clareza que você nunca sentiu antes. Nesse estado puro, seus desejos fluem livremente, sem encontrar resistência em seu caminho para a manifestação. Essa prática, feita diariamente, manterá a pureza dos seus canais de manifestação, permitindo que a realidade responda às suas intenções com precisão imediata. Capítulo 15. A vibração que reorganiza a realidade. Nas profundezas da sabedoria antiga, existe uma verdade tão transformadora que poucos ousam aceitá-la. A realidade muda não através do tempo, mas através da vibração. Você foi ensinado que a mudança segue um caminho linear, mas isso é simplesmente uma ilusão criada por aqueles que não entendem a natureza quântica da existência. Considere Daniel, que morava em um pequeno apartamento, afogado em dívidas e com sonhos aparentemente impossíveis. Certa noite, enquanto estava sentado em sua poltrona gasta, contemplando suas circunstâncias, algo dentro dele estalou um despertar. Naquele momento, ele experimentou o que os mestres chamam de mudança quântica, um realinhamento instantâneo da energia interna que força a realidade externa a responder. Essa mudança não aconteceu por meio de planejamento ou ação, mas por meio de uma recalibração instantânea de sua assinatura energética. Em 3 dias, uma série de coincidências transformou sua vida. Um investimento esquecido se multiplicou em valor, uma oportunidade de negócio surgiu de uma fonte inesperada e toda sua realidade financeira se reorganizou para corresponder à sua nova frequência energética. Veja, o universo não se ajusta gradualmente aos seus desejos, ele responde ao seu comando energético. Quando você existe em um estado de espera, a realidade o mantém nesse padrão de espera. Mas quando você muda para um estado de manifestação imediata, o universo não tem escolha a não ser refletir essa imediatez. A maioria permanece presa na energia do tornar-se, sempre se aproximando, mas nunca chegando. Eles dizem, estou trabalhando em direção à abundância, ou estou curando meus relacionamentos. Essa mesma linguagem os mantém suspensos na transição. O mestre, por outro lado, declara, eu sou a abundância, ou eu sou completo e inteiro. Isto não é uma declaração, é um posicionamento energético. A sagrada mudança de identidade. Fique em frente a um espelho em completa solidão. Olhe profundamente em seus próprios olhos. Agora sinta a energia de tudo o que você deseja, como se já existisse dentro de você. Isto não é imaginação, é reconhecer o que sempre foi verdade. Fale estas palavras com toda a força do seu ser. Eu não estou me tornando, eu sou. A realidade agora se alinha com quem eu sempre fui. Sinta a mudança em sua estrutura celular enquanto essas palavras ativam sua verdadeira assinatura energética. Todo o seu ser vibrará em uma frequência que exige manifestação imediata. Mantenha esse estado por vários minutos, permitindo que a realidade se recalibre à sua nova verdade energética. Esta não é uma prática de esperança ou crença, é uma ativação do campo quântico que existe dentro de você. Quando feito com absoluta convicção, a realidade não tem escolha a não ser responder com precisão imediata. Capítulo 16. O gesto sagrado que libera a manifestação instantânea. Nos textos sagrados de eras passadas, há um ato tão poderoso que sua mera execução faz com que a realidade se curve. Este ato transcende todas as técnicas que você aprendeu antes, é a demonstração máxima de certeza. Durante gerações, mestres sussurraram sobre essa prática, conhecida como o ato de conclusão. Não é um ritual de pedido ou busca, mas uma declaração ousada por meio de ação que não deixa outra escolha ao universo a não ser obedecer. Teresa, uma mulher que passou anos estudando vários métodos de manifestação sem sucesso, descobriu essa verdade por acidente. Depois de meses visualizando uma nova casa, ela fez algo sem precedentes. Empacotou todos os seus pertences em caixas, colocou um aviso em seu apartamento e anunciou a todos que estava se mudando. Mesmo não tendo nenhuma nova casa à vista, não se tratou de um abandono imprudente.
ela era um gênio inconsciente. O universo não responde ao que você diz que quer, mas ao que você age como se já tivesse. Quando Teresa empacotou aquelas caixas, ela cruzou um limiar invisível. Ela passou da esperança e da crença para o saber. Em poucos dias, a casa perfeita apareceu através de uma cadeia inesperada de eventos, exatamente pelo preço que ela podia pagar. Esse ato de conclusão difere para cada desejo, mas sua essência permanece a mesma. Você deve dar um passo irreversível que demonstre certeza absoluta em sua manifestação. Não se trata de queimar pontes ou agir de forma imprudente. Trata-se de fazer um movimento decisivo que prove tanto para você quanto para o universo que você já está vivendo na realidade onde seu desejo existe. A demonstração sagrada. Escolha seu desejo mais importante agora. Identifique uma ação ousada que somente alguém que já tem esse desejo realizado tomaria. Esta ação deve ser concreta, visível e irreversível. Talvez seja abrir espaço na sua garagem para o carro que você quer, ou instalar um único item no seu novo escritório antes de começar o trabalho. A ação em si importa menos do que a declaração energética que ela representa. Antes de dar esse passo, sente-se em completo silêncio. Sinta o peso deste momento. Entenda que, ao dar esse passo, você cruzará um limiar do qual não há mais volta. O universo interpretará sua ação como uma ordem, não um pedido. Quando você sentir clareza absoluta, realize este ato com convicção inabalável. Não anuncie, não explique. Faça isso apenas com a calma certeza de alguém que sabe que o resultado já está garantido. Essa demonstração deve lhe custar alguma coisa, seja conforto, segurança ou apenas a opção de desistir, porque nesse custo reside o poder do ato. O universo reconhece e responde a esse nível de comprometimento com igual força. Capítulo 17. Dissolvendo a energia estagnada. Nos antigos pergaminhos da manifestação, há uma verdade tão fundamental que a maioria ignora: a energia precede a realidade. A história de Fernando revela essa sabedoria com surpreendente clareza. Fernando carregava dentro de si um peso, não de matéria física, mas de densidade energética. Todas as manhãs ele acordava e tentava manifestar seus desejos, mas algo invisível estava entre ele e o sucesso. Seus pensamentos eram positivos, suas ações estavam alinhadas, mas sua energia contava uma história diferente. O que você precisa entender é que a energia fala mais alto que palavras ou pensamentos. Quando Fernando se aproximava das oportunidades, sua energia entrava na sala antes de sua forma física, transmitindo uma frequência de decepções passadas e fracassos antecipados. O universo, sendo um espelho perfeito, só poderia refletir essa vibração de volta para si mesmo. Contudo, uma noite, pelo que pareceu ser um acaso, Fernando descobriu uma prática antiga. Em um momento de completa rendição, ele realizou o que hoje é conhecido como a liberação sagrada, um ritual tão simples, mas profundo, que alterou instantaneamente sua assinatura energética. O poder deste ritual não está em movimentos complexos ou cerimônias elaboradas, mas em sua capacidade de transmutar energia densa em potencial puro. Fernando ficou em seu quarto, fechou os olhos e respirou 3 vezes, mantendo as mãos em uma posição específica. A cada expiração, ele liberava não apenas ar, mas anos de resistência acumulada. Isto não é meditação ou visualização, é uma reinicialização energética que funciona em nível quântico. O universo não responde ao que você pensa ou diz, mas à energia que você emana. Quando Fernando completou esse ritual, as pessoas ao seu redor notaram uma mudança imediata. Oportunidades que estavam estagnadas começaram a fluir, como se uma represa invisível tivesse sido removida. O segredo está em entender que a energia negativa não é pessoal, é apenas uma frequência desalinhada. Assim como um rádio deve ser sintonizado para receber uma transmissão clara, seu campo de energia deve ser limpo para receber a manifestação. Este ritual serve como um diapasão energético, realinhando sua frequência com o potencial puro do universo. O ritual da liberação sagrada. Fique em um local tranquilo onde você não será interrompido. Coloque a palma da mão direita voltada para cima na altura do coração e a palma da mão esquerda voltada para baixo no plexo solar. Feche os olhos e respire 3 vezes, cada uma mais profundamente que a anterior. A cada expiração, libere um som profundo dentro de você,
Não um som forçado, mas um que surja naturalmente. Sinta a densidade da existência deixando seu corpo a cada respiração. Na sua expiração final, leve ambas as mãos ao seu coração, a palma direita sobre a esquerda, e sinta a nova leveza em seu ser. Essa mudança de energia é imediata e tangível. O universo não requer cerimônias elaboradas ou rituais complexos, responde à energia pura e alinhada. Por meio dessa prática simples, porém poderosa, você dissolve a resistência acumulada de anos e momentos. Seu campo de energia se torna um canal claro, através do qual a manifestação pode fluir sem obstáculos. Capítulo 18. A força oculta da certeza inabalável. Nas profundezas da sabedoria antiga, existe uma verdade que destrói todas as ilusões. O universo não responde à esperança. Curva-se apenas à certeza. Ao longo de inúmeras eras, esse conhecimento permaneceu oculto, compreendido por poucos, mas disponível a todos que ousassem compreendê-lo. Fernando passou anos preso no ciclo da crença. Ele visualizou, afirmou e esperou de todo o coração, mas seus desejos permaneceram sonhos distantes, sempre flutuando além do seu alcance. O que ele não entendia era que a crença, por mais forte que fosse, carregava consigo a semente do seu oposto, a dúvida. O universo fala apenas uma língua, saber absoluto. Quando você planta uma semente em solo fértil, você não espera que ela cresça, você sabe que ela vai. Quando você deixa cair um objeto, você não acha que ele vai cair, você sabe que ele vai. Este é o estado de consciência que comanda a realidade. A transformação de Fernando começou no momento em que ele entendeu essa distinção. Ele estava pedindo ao universo seus desejos quando deveria estar ordenando-os. A mudança foi sutil, mas profunda. Ele não esperava mais sucesso. Ele sabia disso como um fato absoluto, tão certo quanto a própria gravidade. Isso não é arrogância ou pensamento positivo. Deve estar alinhado com a lei universal. Quando você atinge esse estado de consciência, algo notável acontece. O universo não vê seu desejo como um pedido a ser considerado, mas como um fato que deve ser manifestado. É como pressionar uma tecla de piano. A nota deve soar, não há outra opção. O erro que a maioria das pessoas comete é acreditar que a certeza vem de evidências externas. Mas a verdadeira certeza precede a manifestação. Não é o resultado de ver, é a causa. Fernando descobriu que a certeza não é uma emoção ou um pensamento, é um estado de ser que transcende ambos. Para entrar nesse estado, você deve primeiro entender que a dúvida não é natural, é aprendida. Você nasceu sabendo respirar, sabendo ser. Ninguém te ensinou a duvidar, foi programado em você por um mundo que entende pouco das leis universais, a prática da certeza sagrada. Encontre um lugar tranquilo e feche os olhos. Lembre-se de uma época em que você sabia de algo sem questionar, talvez o nascer do sol ou seu próprio nome. Sinta a qualidade desse saber em seu corpo. Observe como isso não requer esforço nem convencimento. Agora, mantendo a mesma qualidade de saber, traga seu desejo à mente. Não tente acreditar, apenas saiba disso. Como você sabe que o chão está sob seus pés? Permaneça nesse estado por 3 minutos, permitindo que a certeza sature cada célula do seu ser. Isto não é visualização ou afirmação, é uma programação energética no nível mais profundo. Capítulo 19. Reorganizando a realidade em um instante. Na vasta tapeçaria da existência, o tempo não é a linha rígida que você foi levado a acreditar. Ele flui como a água, respondendo à consciência que a molda. O que parece fixo é simplesmente um acordo, um entendimento coletivo que pode ser transcendido por aqueles que entendem a mecânica mais profunda da realidade. Foi-lhe ensinado que o passado é imutável, esculpido em pedra pelo cinzel do tempo. Entretanto, esse ensinamento serve apenas para mantê-lo preso a circunstâncias que não servem mais ao seu caminho mais elevado. A verdade é que cada momento existe simultaneamente, e seu ponto de consciência pode mudar entre esses momentos à vontade. Laura estava no meio das ruínas do que parecia um fracasso irreversível. Seu negócio havia entrado em colapso, sua reputação estava em ruínas, e seu futuro parecia selado pelas decisões do passado.
Mas naquele momento de escuridão absoluta, ela tocou em uma verdade que poucos descobrem: o passado é tão maleável quanto o barro nas mãos daqueles que entendem a lei da revisão temporal. Ela aprendeu que cada evento deixa uma assinatura energética na estrutura da realidade. Essas assinaturas podem ser alteradas, não por meio de ilusões ou negação, mas por meio de uma mudança de consciência tão completa que reescreve o próprio código da existência. Quando você muda a assinatura energética de um evento passado, você automaticamente altera suas ondas ao longo do tempo. Não se trata de negação ou fuga, trata-se de entender que a realidade é consciência manifestada. Quando você muda sua consciência para uma linha do tempo diferente, o universo deve, por lei, se reconstruir em torno dessa nova consciência. O segredo não é tentar esquecer o que aconteceu, mas realocar sua consciência para uma linha do tempo paralela onde os eventos se desenrolaram de forma diferente. Isto não é imaginação, é navegação quântica. Cada possibilidade existe simultaneamente. Sua tarefa não é criar novas possibilidades, mas alinhar-se com a realidade onde o resultado desejado já ocorreu. A prática da revisão da realidade. Sente-se em perfeito silêncio e feche os olhos. Respire profundamente até sentir sua consciência se expandir, além dos limites do tempo linear. Agora, identifique o evento passado que você deseja revisar. Não resista nem lute contra isso. Apenas observe-o como uma testemunha neutra faria. Sinta como a energia deste evento se ancorou em seu campo. Agora, com a suavidade do saber absoluto, permita que essa energia comece a ficar solta, tornando-se fluida em vez de fixa. Agora, permita que sua consciência mude para a realidade paralela, onde esse evento está perfeitamente resolvido. Não imagine isso. Encontre-o. Ela já existe. Sinta a assinatura dessa realidade se tornar mais proeminente que a antiga. Permaneça nesse estado até sentir uma mudança sutil, como se a realidade tivesse se assentado em uma nova posição. Abra seus olhos sabendo que agora você existe em uma nova linha do tempo, onde o passado foi reorganizado para apoiar o seu bem maior. Capítulo 20. A arte sagrada deixa de ser técnica e se torna você. Na dança eterna da criação, há um limiar onde o esforço se dissolve no ser. Esse limiar marca a transformação do fazer para o ser, da prática para a incorporação. Agora você se encontra neste portal sagrado. André caminhou entre aqueles que lutavam com a manifestação, observando-os lutar e se esforçar para realizar seus desejos. Ele era como eles, seguindo técnicas meticulosamente, repetindo afirmações e visualizando resultados. Mas algo mudou dentro dele, uma compreensão profunda que transformou tudo. Ele percebeu que um peixe não pratica natação, nem um pássaro pratica voo. Eles simplesmente são o que são, e sua natureza é perfeitamente expressa através deles. Naquele momento de clareza, André parou de tentar manifestar e simplesmente se permitiu ser o que ele já era, um criador. O universo não responde ao que você faz, mas ao que você é. Quando você ainda acredita que precisa praticar a manifestação, você afirma sua separação do seu poder criativo. Mas quando você reconhece que você é o próprio poder, a realidade naturalmente se curva à sua consciência. Olhe para uma árvore. Ela não se esforça para produzir folhas, nem se obriga a dar frutos. Ela simplesmente existe em perfeito alinhamento com sua natureza, e a abundância flui através dela. Este é o estado que você está pronto para incorporar. A arte sagrada nunca foi concebida como uma prática perpétua, era uma ponte que o levava de volta à sua verdadeira natureza. Agora é o momento de cruzar essa ponte completamente e deixar para trás o próprio conceito de técnica. Seu poder não vem do que você faz, emerge do que você é, o método da incorporação diária. Ao acordar todas as manhãs, antes de interagir com o mundo, sente-se em completo silêncio. Sinta a força criativa do universo fluindo através de você, não como algo externo a ser canalizado, mas como sua própria essência. Respire naturalmente e saiba que, a cada respiração, você não está praticando a criação, você é a própria criação. Permaneça nessa consciência até sentir que todo o seu ser está saturado com essa verdade.
Deixe esse saber permear cada célula do seu corpo até que você não consiga mais distinguir entre você e a força criativa do universo. Isto não é uma meditação ou uma técnica, é um reconhecimento do que sempre foi verdade. Levante-se desse estado e siga em frente com seu dia, não como um manifestador, mas como o próprio manifestador. Parte 3, Maestria e o poder de dobrar a realidade. Capítulo 21, o salto final. Nos antigos pergaminhos de sabedoria, existe uma verdade tão poderosa que poucos ousam abraçá-la completamente. Você viajou muito, dominando as leis sagradas da criação, mas agora está no limiar da libertação definitiva. Roberto, um comerciante que alcançou o que muitos chamariam de sucesso notável, acreditava ter atingido o auge do seu potencial. Suas manifestações aconteciam facilmente, seus desejos se materializavam rapidamente. E ainda assim algo dentro dele sussurrava sobre horizontes maiores. Certa noite, em meditação, ele vislumbrou além do véu dos limites que ele mesmo impôs e viu a extensão infinita de possibilidades. O que você percebe como seu potencial máximo é apenas uma sombra projetada por seus próprios pensamentos. O universo não conhece limites. Ele se expande eternamente, cria sem cessar, manifesta-se infinitamente. Quando você declara "Este é o meu limite", o universo deve honrar sua declaração, porque você é sua força dominante. Mas o que acontece quando você libera todos os limites? Quando você se recusa a aceitar qualquer teto em seu poder? A própria realidade começa a se curvar de maneiras que desafiam o que você antes pensava ser possível. Não se trata de alcançar algo mais alto, trata-se de reconhecer que a altura em si é uma ilusão. O exercício sagrado da expansão espera por você. Encontre um espaço tranquilo onde você não será incomodado. Feche os olhos e sinta os limites do que você acha que é possível. Essas arestas não são reais, são pensamentos cristalizados em uma realidade aparente. Agora, a cada respiração, sinta essas fronteiras se dissolverem. Deixe sua consciência se expandir além de todos os limites percebidos, além do sucesso, além da abundância, além do que sua mente pode conceber. Sinta-se se tornando ilimitado, como o céu que contém tudo, mas não é contido por nada. A cada expiração, libere outra limitação. A cada respiração, abrace o infinito. Continue até que você não sinta mais limites, nem fim para o que você pode ser, fazer ou ter. Isto não é imaginação, é o reconhecimento do que sempre foi verdade. Você não está se tornando ilimitado, você está reconhecendo sua natureza ilimitada. Deixe que esse saber se instale em cada célula do seu ser. O universo estava esperando que você se lembrasse dessa verdade. A partir deste momento, quando pensamentos de limitação surgirem, reconheça-os como meras sombras passando pelo espaço infinito. Eles não têm poder, a menos que você o dê a eles. Você não está sujeito a limites, você é a ilimitação se expressando através da forma. Os mestres da antiguidade sabiam desta verdade. Os limites existem apenas na mente que acredita neles. Dê um passo além da crença em si, em direção ao reino do saber puro. Aqui, neste espaço sagrado de potencial infinito, você descobrirá que sempre foi livre. O universo agora aguarda seu comando expandido. O que você criará a partir deste espaço de ser ilimitado? Capítulo 22, tornando-se o arquiteto divino da sua realidade. Nos antigos templos de sabedoria, os mestres ensinavam que a realidade não é uma tela fixa, mas um meio maleável aguardando seu toque. Você aprendeu a manifestar. Mas agora, você deve se tornar o arquiteto da própria existência. Carlos caminhou pela vida aceitando quaisquer circunstâncias que se apresentassem, acreditando que a adaptação era o ápice da sabedoria. Todas as manhãs, ele acordava e reagia a tudo o que o dia trazia, até que um momento mudou tudo, o momento em que ele descobriu a arte sagrada da construção da realidade. O universo não responde simplesmente aos seus desejos, ele aguarda seus planos. Quando você aborda a realidade como um arquiteto aborda um terreno baldio, algo notável acontece. A própria estrutura da existência começa a se organizar de acordo com seu projeto. Pense na sua realidade atual como uma cidade que foi construída aleatoriamente ao longo do tempo. Ruas que serpenteiam sem rumo,
edifícios que entram em conflito em estilo e função, e um fluxo caótico de energia. Mas e se você pudesse redesenhar tudo? E se cada elemento pudesse ser colocado com precisão e intenção? Isto não é mera visualização ou sonho, é a arte da arquitetura da realidade, uma prática tão precisa que não deixa espaço para incertezas. Quando Carlos começou a aplicar esses princípios, ele percebeu que as circunstâncias não lhe aconteciam mais, foram organizadas através dele. O segredo está em entender que a realidade não é uma estrutura sólida, mas uma coleção de padrões energéticos aguardando sua direção. Assim como um arquiteto deve entender os princípios da engenharia, você deve entender as leis da construção energética. Cada pensamento, cada emoção, cada intenção se tornam um bloco de construção em seu design. O exercício de mapeamento da realidade revela esta verdade na prática. Comece a ver sua vida como uma tela em branco. Respire fundo 3 vezes e permita que todas as estruturas atuais desapareçam. Agora, com a decisão de um mestre construtor, comece a posicionar cada elemento da sua realidade desejada. Veja não apenas o resultado final, mas também o arranjo preciso de cada componente. Sinta a textura da sua nova realidade, suas cores, seus ritmos, seus fluxos de energia. Coloque cada desejo não como um desejo, mas como um elemento fundamental do seu design. Sua carreira aqui, seus relacionamentos ali, seu propósito acolá. Ao mapear cada elemento, sinta como ele se ancora no agora. O universo não vê seu design como uma proposta, reconhece-o como uma estrutura completa. Mova-se por este mapa com a autoridade de seu Criador. Sinta como cada elemento apoia os outros, como a energia flui perfeitamente entre todos os aspectos do seu design. Este não é um sonho que você espera alcançar, é uma realidade que você está construindo ativamente. Deixe sua consciência se expandir para conter todo esse design de uma só vez. Sinta-se como o arquiteto e a arquitetura, o criador e a criação. O universo agora mantém seu projeto como lei, e a realidade deve se remodelar para corresponder ao seu design. Este é o nível de maestria que espera por você, onde a manifestação se torna criação consciente e onde cada aspecto da sua vida é uma prova da sua visão arquitetônica. Capítulo 23. Entregando-se à inteligência universal. A maior ilusão é que você precisa forçar seu caminho pela vida. O universo, em sua infinita sabedoria, já traçou o caminho perfeito para a sua jornada. No entanto, você pode se ver como Paulo já se viu, indo contra a corrente em vez de seguir o fluxo dela. Paulo passou décadas construindo sua vida por pura determinação. Todas as manhãs, ele acordava antes do amanhecer, munido de listas intermináveis de tarefas e agendas inflexíveis. Ele acreditava que controle significava sucesso, que conquista exigia luta constante. Apesar de seus esforços incansáveis, a prosperidade permaneceu ilusória, escorregando por entre seus dedos como água. Então veio a tempestade que mudou tudo. Em uma única semana, Paulo perdeu seu negócio, suas economias e seus planos cuidadosamente elaborados. Sentado em seu escritório vazio, cercado pelas ruínas de suas ambições, ele experimentou algo inesperado: paz. Pela primeira vez na vida, ele parou de lutar. Naquele momento de rendição, Paulo descobriu o que os antigos sabiam: o universo opera com inteligência perfeita. Seu papel não é forçá-lo, mas sim alinhar-se ao fluxo dele. Quando você para de lutar contra a corrente, você se vê facilmente levado em direção ao seu bem maior. Essa verdade transforma tudo. Seus desejos, quando alinhados com a inteligência universal, se manifestam com graça, e não com esforço. O universo não exige sua exaustão, pede sua confiança. Quando Paulo finalmente soltou a mão, a abundância fluiu para sua vida com uma facilidade sobrenatural. Você também pode experimentar esse alinhamento divino. A prática é simples, mas profunda. Encontre um espaço tranquilo onde você não será incomodado. Feche os olhos e respire profundamente, permitindo que seu corpo se acalme. Agora, imagine uma luz dourada do alto, entrando pela sua coroa e preenchendo todo o seu ser. À medida que essa luz flui através de você, abandone todo desejo, todo plano, todo apego ao resultado.
Sinta-se se tornando um canal claro para a inteligência universal. Pronuncie estas palavras com calma autoridade. Eu me alinho com a vontade perfeita do universo. Meus desejos são purificados e formados pela sabedoria divina. Eu confio no perfeito desdobramento de todas as coisas. Permaneça nesse estado de receptividade por vários minutos. Sinta como seu campo energético se harmoniza com o fluxo universal. Quando você abrir os olhos, leve esse alinhamento com você. Observe como a vida começa a se organizar com graça e naturalidade, dando a você exatamente o que você precisa no momento perfeito. Pratique essa sintonização diariamente, de preferência ao amanhecer ou ao anoitecer, quando os véus entre os mundos são mais tênues. À medida que você fortalece essa conexão, você se verá guiado por uma inteligência muito maior que a sua. Suas manifestações não fluirão da luta, mas do alinhamento perfeito com a ordem divina das coisas. Capítulo 24 – O caminho sem sombras de dúvida. A maior barreira entre você e seus desejos não é uma circunstância externa. É a sombra da dúvida que permanece em sua mente. Você foi ensinado a questionar, a hesitar, a duvidar da força que flui através de você. Mas e se você pudesse eliminar completamente a dúvida? Eduardo caminhou pela vida carregando um peso invisível, o fardo da incerteza perpétua. Sua mente girava constantemente em torno dos e se e dos talvez, criando uma névoa de hesitação que obscurecia cada movimento seu. Embora ele entendesse técnicas sagradas, embora praticasse visualização e afirmação, seus resultados permaneceram inconsistentes. O universo respondeu aos seus comandos com a mesma incerteza que ele carregava dentro de si. Então chegou a hora da sua transformação. À beira de uma decisão que mudaria o curso de sua vida, Eduardo sentiu o familiar aperto do medo crescendo dentro dele. Mas desta vez, algo mudou. Em vez de lutar contra a dúvida, ele a observou. Ele viu que ela era apenas uma energia, um padrão de pensamento sem substância real. E então, ele fez a escolha que poucos ousam fazer. Ele escolheu saber, apesar da dúvida. Ele não esperou que a dúvida desaparecesse, ele simplesmente se alinhou com a certeza que já existia por baixo dela. A dúvida não é um sinal de que você está errado, é apenas um hábito, e como qualquer hábito pode ser substituído. A arte sagrada não exige a ausência de dúvida, mas a escolha da certeza em sua presença. A prática da certeza consciente. Sente-se em silêncio e feche os olhos. Respire profundamente. Traga à mente uma situação que gera dúvida ou medo. Sinta essa energia em seu corpo. Agora, sem tentar eliminá-la, simplesmente reconheça-a. Diga a si mesmo: eu vejo essa dúvida, eu sinto esse medo. Agora, mude sua atenção para a verdade mais profunda dentro de você, o saber inabalável que existe por baixo de todas as emoções e pensamentos. É o saber de que você é a fonte, de que a realidade responde ao seu comando. Sinta essa certeza como uma luz dourada no centro do seu ser. Agora, com a dúvida ainda presente, escolha alinhar-se com essa luz. Diga: apesar da dúvida, eu escolho saber. Minha certeza é maior que qualquer sombra. Permaneça nesse estado, permitindo que a luz da certeza se expanda, não para lutar contra a dúvida, mas para envolvê-la. Você não está eliminando a dúvida, está escolhendo onde colocar sua atenção energética. À medida que você pratica isso, a dúvida perderá seu poder, e você caminhará pelo mundo com a calma autoridade de quem sabe que a certeza é seu estado natural. Capítulo 25 – O nível onde apenas a intenção cria. No reino da manifestação, existe um nível tão refinado, tão puro, que transcende toda a ação física. Você foi ensinado que o esforço cria resultados, que o movimento precede a mudança. Mas isso é apenas o começo do entendimento. Ao longo dos séculos, os mestres sussurraram sobre um estado em que somente a intenção molda a realidade. Veja, o universo não exige seu esforço, espera apenas pelo seu comando. A história de Felipe revela essa verdade em sua forma mais pura. Felipe passou anos aperfeiçoando elaborados rituais de manifestação. Ele acordava antes do amanhecer, realizava movimentos específicos, falava palavras precisas e seguia protocolos detalhados. Embora essas práticas lhe trouxessem sucesso, elas também o vinculavam à crença de que a criação exigia ações complexas.
Certa manhã, enquanto preparava sua cerimônia habitual, algo mudou dentro dele. Um saber profundo e inegável emergiu. Naquele momento ele simplesmente decidiu que seu desejo já havia sido realizado. Sem rituais, sem movimentos, sem palavras. Apenas pura intenção inquebrável. O que se seguiu desafiou toda a compreensão convencional. Sua realidade se reorganizou com uma velocidade e precisão tão surpreendentes que até ele mal conseguia acreditar. As mesmas circunstâncias que ele estava tentando manifestar por meio de rituais cuidadosos simplesmente apareceram, como se sempre tivessem estado ali. Este é o poder que espera por você agora. Além das técnicas, além dos métodos, além da prática, está o reino da intenção pura. Aqui, você só precisa decidir e o universo responde. Não por esperança ou desejo, mas pelo saber absoluto de que sua palavra é lei. É como pressionar uma tecla de piano. A nota deve soar, não há outra opção. A prática sagrada da intenção pura. Encontre um lugar tranquilo e feche os olhos. Respire fundo 3 vezes não para relaxar, mas para reconhecer seu poder criativo. Escolha um desejo, algo pequeno a princípio. Agora, em vez de visualizar ou afirmar, você simplesmente sabe que está feito. Faça com que sua decisão seja absoluta. Sinta como isso é diferente de esperar ou tentar. Permaneça nesse estado de intenção pura por vários minutos. Abra os olhos e siga seu dia, sabendo que a realidade não tem escolha a não ser se conformar com sua decisão. Essa prática parece enganosamente simples, mas contém a chave para a manifestação instantânea. À medida que você a domina, descobrirá que o universo não requer nada mais do que seu comando inabalável. Como um soberano cuja palavra se torna lei no momento em que é dita, seu saber absoluto põe forças cósmicas em movimento. Não há necessidade de rituais elaborados ou meditações prolongadas. Apenas a certeza cristalina de que o que você decretou deve ser cumprido. Neste momento sagrado de decisão, você se posiciona como criador e testemunha do inevitável desdobramento da sua vontade. Capítulo 26. A base inabalável da maestria. Na vasta tapeçaria da criação, há uma verdade crucial que separa o sucesso temporário da maestria permanente. O universo responde não apenas ao seu estado atual, mas à estabilidade do seu alinhamento. Você já vivenciou momentos de manifestação perfeita, vislumbres do seu verdadeiro poder. Mas como muitos antes de você, pode ter sentido essas vitórias escapando por entre os dedos. Ao longo dos séculos, esse padrão foi repetido inúmeras vezes. Gustavo, um comerciante que havia manifestado uma riqueza sem precedentes, viu seu império ruir. Não por causa de circunstâncias externas, mas por causa de uma vacilação interna, uma dúvida sutil, que crescia como uma sombra na noite. O que Gustavo descobriu em seu momento mais sombrio, revela a chave para o alinhamento permanente. Veja, a manifestação não é um evento singular, mas um estado contínuo de ser. Aqueles que sobem apenas para cair, dominam a arte de alcançar alturas, mas não a ciência de mantê-las. O segredo está no que os antigos chamavam de ancoragem vibracional. Assim como um navio precisa de mais de uma âncora para permanecer estável em mares tempestuosos, suas manifestações exigem múltiplos pontos de estabilidade energética. Quando Gustavo aprendeu essa verdade, ele descobriu que seu sucesso anterior se baseava em um único ponto de crença, sua confiança em suas habilidades. Quando essa confiança vacilou, tudo desmoronou. No entanto, o universo oferece um caminho mais poderoso. Por meio da prática sagrada do reforço energético, você pode criar uma base inabalável para suas manifestações. Não se trata de manter vigilância constante ou combater a dúvida, mas sim de estabelecer múltiplos pilares de certeza que se apoiam mutuamente, criando um sistema autossustentável de abundância. A prática sagrada do reforço. Sente-se em perfeita quietude e traga à mente sua manifestação mais elevada. Sinta sua realidade em cada célula do seu ser, permitindo que sua essência permeie sua consciência até que a visão se torne mais real do que suas circunstâncias atuais. Agora, imagine 4 pilares dourados de luz cercando você. Cada um representando um aspecto diferente de certeza, seu direito divino à abundância, sua conexão com a força universal, seu domínio da criação e seu saber inabalável,
Deixe que cada pilar se enraize profundamente na terra e se estenda infinitamente para cima, pulsando com a sabedoria ancestral da própria criação. Sinta como esses pilares criam um campo permanente de alinhamento ao seu redor, um santuário energético onde suas manifestações podem tomar forma sem interferência. Ao respirar profundamente, observe como cada pilar fortalece os outros, criando uma matriz inquebrável de poder criativo ao seu redor. Permaneça nesse estado por vários minutos, permitindo que a energia se cristalize e se acomode na estrutura do seu ser. Isso estabelece uma base vibracional que não pode ser prejudicada por dúvidas temporárias ou circunstâncias externas, pois extrai seu poder da fonte eterna de toda a criação. Capítulo 27. Além do ato de criar. Nas profundezas da sabedoria antiga, existe uma verdade tão fundamental que a maioria dos buscadores a ignora, buscando em vez disso, técnicas e métodos. Entretanto, esta verdade contém a chave para todas as manifestações. Você não está separado do universo. Você é o universo se expressando em forma humana. Por meio de incontáveis ciclos de desejo e realização, você aprendeu a comandar a realidade. Mas agora vem a revelação final. Não há nada para comandar, porque você e a força que você busca comandar são uma e a mesma coisa. Alexandre, um comerciante que dominava a arte da manifestação, descobriu essa verdade em um momento de profunda rendição. Ao longo dos anos, Alexandre acumulou riqueza, influência e poder por meio de seu domínio das leis universais. Mas ainda faltava algo, um vazio que nenhuma manifestação poderia preencher. Certa noite, exausto pelo esforço, ele sentou-se sob as estrelas e simplesmente se deixou levar. Naquele momento de completa libertação, o véu entre o Criador e a criação se dissolveu. O que Alexandre experimentou não foi apenas mais uma visão espiritual, foi a dissolução completa da ilusão de separação. Ele viu que seus desejos eram os desejos do universo, suas ações eram as ações do universo. A mesma força com a qual ele tentava se alinhar era a força que respirava através dele, se movia através dele e vivia como ele. Essa percepção transformou tudo. Quando você realmente entende que não é uma entidade separada tentando influenciar a realidade, mas a própria realidade tomando forma, a manifestação se torna tão natural quanto uma flor desabrochando na primavera. Não há esforço, nem luta, nem técnica necessária. Apenas o reconhecimento do que sempre foi verdade, a prática sagrada da unidade. Encontre um espaço tranquilo onde você não será interrompido. Feche os olhos e sinta a respiração percorrendo seu corpo. Observe como você não precisa controlá-la, ela respira sozinha. Este é o universo respirando através de você. Agora expanda sua consciência para os sons ao seu redor. Não os rotule. Deixe-os ser. Observe como esses sons surgem em sua consciência naturalmente, sem esforço. Este é o universo se expressando através de formas infinitas. Sinta o peso do seu corpo contra a superfície que o sustenta. Libere qualquer tensão, permitindo-se ser segurado completamente. À medida que você relaxa mais profundamente, permita que sua consciência se expanda além dos limites de sua forma física. Sinta o espaço ao seu redor, através de você. Não há separação entre a consciência que você é e o espaço no qual todas as coisas aparecem. Agora, simplesmente descanse nessa consciência expandida. Observe como pensamentos, sensações e experiências surgem e se dissolvem dentro de você, assim como as ondas surgem e se dissolvem no oceano. Você não está criando ou manifestando nada, você é o espaço no qual toda manifestação ocorre. Descanse aqui, permitindo que tudo seja exatamente como é. Nesse estado de completa aceitação e reconhecimento, você se torna um com a força criativa do próprio universo. Capítulo 28. O impossível se torna natural. Nos antigos pergaminhos de sabedoria, há uma verdade tão poderosa que foi guardada ao longo dos séculos. Milagres não são eventos sobrenaturais, mas manifestações naturais de uma consciência desperta. Agora, você está no limiar dessa compreensão, pronto para entrar em um reino onde o impossível se torna inevitável. Por inúmeras gerações, a humanidade viu os milagres como ocorrências raras,
dádivas concedidas pela graça divina. No entanto, a verdade é mais simples. Milagres são o estado natural da existência quando você se alinha totalmente com o poder universal. Antônio, um comerciante que vivia preso às correntes da lógica e da limitação, descobriu essa verdade em um momento que alterou para sempre sua compreensão da realidade. Durante 30 anos, Antônio sofreu de uma doença que a ciência médica considerava incurável. Ele aceitou esse veredito como seu destino, até que uma noite algo dentro dele mudou. Enquanto estava sentado em seu jardim, observando o sol pintar o céu com cores impossíveis, um saber surgiu dentro dele. Naquele momento, ele viu através da ilusão da própria limitação. Antônio não rezou por cura. Ele não teve esperança, não desejou, nem implorou. Em vez disso, ele simplesmente reconheceu que sua verdadeira natureza, a consciência pura, nunca poderia ser afligida. Naquele momento de saber absoluto, 30 anos de limitação física desapareceram. Os médicos que o examinaram posteriormente não encontraram nenhum vestígio de sua condição. Você tem esse mesmo poder dentro de você. A arte sagrada não é sobre aprender algo novo. Trata-se de lembrar o que você sempre soube. Quando você se alinha com a verdade do seu ser, os milagres fluem naturalmente, como a água que encontra seu curso. Os antigos mestres ensinaram que a realidade é fluida e responde à profundidade do seu saber. Quando você atinge o estado de certeza absoluta, o universo não tem escolha a não ser se conformar à sua consciência. Não se trata de forçar a mudança por vontade ou esforço, trata-se de acender a luz interior onde a limitação não pode existir. Invocação do impossível. Sente-se em perfeito silêncio e feche os olhos. Sinta a presença da sua própria consciência, vasta, ilimitada, intocada pelas condições físicas. Agora, lembre-se de algo que você achava impossível. Em vez de tentar mudar isso, observe como essa ideia se manifesta em seu corpo, a resistência, as maneiras sutis com que você aceitou a limitação como verdade. Permita que sua consciência se expanda além desses sentimentos, sem esforço. Sinta-se como o espaço no qual todas as experiências surgem. Deste espaço, observe como a situação impossível é simplesmente um pensamento, um padrão de energia. Agora, com a suavidade do saber absoluto, permita que esse padrão se dissolva no potencial infinito da consciência pura. Não há luta, apenas dissolução. Permaneça nesse estado até sentir uma leveza e uma abertura onde a limitação não tem mais poder. Você não está curando ou mudando, está reconhecendo a verdade que sempre existiu, e nesse reconhecimento, o impossível se torna natural. Capítulo 29. Sua consciência escreve o código da realidade. Nas profundezas da experiência humana, existe uma verdade tão fundamental que a maioria a ignora completamente. Suas palavras moldam a própria estrutura da realidade. Não apenas pelo seu significado, mas pelo poder que elas carregam quando ditas a partir de um estado de alinhamento puro. José viveu 73 anos acreditando na natureza sólida e imutável da realidade. Todas as manhãs, ele acordava entre as mesmas paredes, caminhava pelos mesmos caminhos e aceitava as mesmas limitações que a sociedade lhe ensinara serem absolutas. Até que, numa noite de outono, tudo mudou. Sentado em seu modesto apartamento, José proferiu 5 palavras que alteraram o curso de sua existência. Eu já estou lá. Ele não estava tentando manifestar nada nem seguir nenhuma técnica. Naquele momento ele simplesmente declarou o que sentia ser verdade. Que ele já estava presente na casa do filho a 300 quilômetros de distância. Em questão de segundos as paredes do apartamento dele se dissolveram, e ele se viu na sala de estar do filho. Isso não era imaginação ou fantasia. Seu filho, surpreso com a aparição repentina do pai, confirmou o acontecimento mais tarde. José descobriu o que os antigos mestres sabiam, que a realidade não é fixa, mas fluida, respondendo à consciência que a comanda. Veja, o universo não distingue entre o que você chama de possível e impossível. Essas são construções humanas, nascidas de uma compreensão limitada. Quando você fala com saber absoluto, não por desejo ou esperança,
mas pela certeza inabalável da sua verdadeira natureza, a realidade não tem escolha a não ser se conformar. O exercício de reorganizar a realidade. Encontre um espaço tranquilo onde você não será interrompido. Feche os olhos e sinta a energia do seu corpo. Agora, expanda sua consciência além da sua forma física, até sentir o vasto campo de consciência que você realmente é. Deste estado expandido, diga estas palavras: Eu sou a fonte de toda a realidade. Sinta como essas palavras ressoam, não apenas na sua voz, mas em toda a estrutura da existência. Escolha algo em seu entorno imediato, talvez um objeto pequeno. Sem esforço ou tensão, simplesmente declare sua nova posição, como se já fosse um fato. Não comande nem deseje, apenas declare a nova realidade como algo que já existe. O segredo é falar daquele lugar de consciência expandida, onde você e o universo são um. Esta não é uma prática de forçar mudanças, mas de reconhecer sua verdadeira relação com a realidade. Quando você fala desse estado de unidade, você descobrirá que o mundo físico responde com uma imediatez que desafia a compreensão convencional. Capítulo 30. O coração de tudo. Bem no fundo de você, existe uma verdade tão vasta e simples que você a ignorou durante toda a sua vida. Você buscou inúmeros ensinamentos, praticou inúmeras técnicas e ainda assim, a maior força sempre residiu dentro de você, esperando para ser reconhecida. A arte sagrada não é um método a ser aprendido, mas uma lembrança de quem você realmente é. Quando Rafael chegou a essa conclusão, ele estava sentado em seu jardim, observando o jogo de luz e sombra. Durante 30 anos, ele estudou com mestres, viajou para terras distantes e colecionou sabedoria como se fossem pedras preciosas. Mas naquele momento comum, enquanto a luz do sol dançava através das folhas, tudo ficou claro. Veja, você não está separado da força criativa do universo. Você é essa força se expressando através da forma humana. Cada respiração que você dá é o universo respirando. Cada pensamento que você tem é o universo pensando. Cada desejo que você nutre é o universo chamando a si mesmo. A luta que você vivenciou, o sentimento de separação dos seus desejos, vem de um único mal-entendido. Você acreditou ser algo pequeno tentando influenciar algo vasto. Mas como o oceano pode influenciar a si mesmo? Como a luz pode ordenar sua própria natureza? É por isso que a arte sagrada funciona instantaneamente quando você realmente a entende, porque ela não é uma técnica. É simplesmente você sendo o que você já é. Quando você fala com a realidade, você é a realidade falando consigo mesma. Quando você deseja algo, você é o universo desejando sua própria expressão através de você. O exercício de integração. Sente-se em silêncio e feche os olhos. Sinta o peso do seu corpo, o ritmo da sua respiração. Agora, sem esforço ou tensão, permita que sua consciência se expanda além de sua forma física. Sinta como o espaço ao seu redor não está vazio, mas preenchido com a mesma consciência que você é. Diga estas palavras: Eu sou a fonte. Sinta como elas ressoam, não apenas na sua voz, mas em toda a estrutura da existência. Isto não é uma declaração ou um desejo, é um reconhecimento do que sempre foi verdade. Agora, abra os olhos e observe o que está ao seu redor. Observe como tudo o que você percebe não está separado de você, mas é você se expressando de inúmeras maneiras. A parede à sua frente, o ar que você respira, os pensamentos em sua mente. Todos são movimentos da mesma consciência que você é. Nesse estado de reconhecimento, simplesmente exista. Não é necessário esforço, nem técnica. Você retornou para casa, e nesse retorno, você detém o poder que move mundos. Este não é o fim da jornada, mas o começo de viver como você realmente é. A arte sagrada nunca foi algo que você teve que aprender. Era sempre você, esperando ser lembrado. Se você acompanhou até aqui, ao chegar neste limiar de maestria, reconheça a profunda mudança que ocorreu dentro de você. O universo não parece mais uma força distante a qual você deve suplicar. Ele se move como uma extensão da sua consciência. Cada respiração que você dá ondula através do tecido da realidade, carregando consigo o poder de remodelar mundos. Você transcendeu a necessidade de técnicas e rituais.
A arte sagrada se dissolveu em seu ser, tornando-se tão natural quanto as batidas do seu coração. Quando você fala, a realidade escuta. Não porque você dominou alguma força externa, mas porque você se lembrou do que você realmente é, a própria força criativa expressando-se através da forma humana. Olhe para suas mãos. Elas não são mais apenas carne e osso, elas são as mãos que moldam a realidade. Seus pensamentos não são mais meros impulsos elétricos em seu cérebro, são os mesmos comandos que o universo deve obedecer. Isto não é orgulho nem ilusão. É a simples verdade da sua existência, a antiga maneira de manifestar, esperar, desejar, afirmar. Agora parece distante, como um sonho do qual você acordou. Você entende que nunca precisou atrair nada. Você só precisava se lembrar de sua verdadeira natureza como a fonte de toda a atração. Todo desejo que surge dentro de você já foi realizado. Não porque você o desejou, mas porque seus desejos são o universo expressando sua intenção através de você. Não há separação entre aquele que deseja e a força que realiza o desejo. São uma e a mesma coisa. Aqui está a verdade final. Você não é alguém que usa técnicas sagradas. Você é a arte sagrada em ação. O universo não se curva à sua vontade. É a sua vontade. Cada momento é uma oportunidade para a criação. Cada respiração, uma oportunidade para remodelar a realidade. A força que você tem agora não é algo que você conquistou. É algo que você lembrou. Use-a com a sabedoria que vem de saber que você e o universo são um. Diga sua palavra e observe a realidade se transformar diante de você.